Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 19 de abril de 2022, ano da vitória. Atos, capítulo 7, versículo 23, ao capítulo 8, versículo 1. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa.
Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou-os no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Deuteronômio, capítulo 31 e capítulo 32. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu bem com a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis, segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerá esta lei diante de todo Israel.
Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Neste dia minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei dele e esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que este cântico seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado e anulado a minha aliança, e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu esse cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Moisés, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois, se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte? Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque sei que, depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva,
Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-os numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vaca e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidastes a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos. Com aquele que não é povo, com louca nação, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardentes peçonhas de serpentes do pó. Fora devastará a espada em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem escarnecido. Eu terei dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os meus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento.
Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantam-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Jó, capítulo 19. Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido.
Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Na minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranhos, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos vós de mim, amigos meus, compadecei-vos vós de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque me persegues como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo.